Chegou a hora de uma aventura diferente de todas e especialmente forte para Hércules. Hércules, a esta altura, já está muito seguro de si, porque ele domou o leão e o grande ser que preside a evolução e que estava observando o desenvolvimento de Hércules aprovou esta sua nova tarefa, esta sua nova incursão pelos fatos fortes da vida. Numa região litorânea, habitava uma rainha que reinava entre guerreiras, entre mulheres guerreiras. Era uma tribo de mulheres guerreiras. E naquele reino, homem algum entrava. Eram só mulheres. Elas tinham um templo onde diariamente faziam rituais e ofereciam sacrifícios ao deus da guerra. E elas adoravam a guerra, adoravam o deus da guerra. Esta energia guerreira era muito normal entre elas. As guerreiras anualmente iam a um acampamento de homens, porque elas tinham que ser fecundadas para que aquela comunidade, para que aquele grupo não acabasse. E como os homens não entravam ali, elas anualmente iam até o acampamento deles. E quando esta história começa, essas guerreiras estão voltando do acampamento, depois de terem sido fecundadas, e elas vão para o templo para ouvir da rainha a palavra de vida. E nesse dia, a rainha estava em pé sobre os degraus do altar do templo e ela estava usando um cinto. Esse cinto havia sido dado a ela por Vênus, que era a rainha do amor. E no lugar da palavra de vida, a rainha diz às guerreiras que estava a caminho um homem cujo nome é Hércules e que ela deveria entregar a ele o cinto que ela estava usando. E então ela consulta as mulheres guerreiras. Nós devemos obedecer esta ordem de entregar o meu cinto a Hércules? Ou devemos contestar e lutar contra esta ordem de Deus? Esta foi a consulta que ela fez às guerreiras. Então as mulheres começaram a ponderar sobre essa proposta, começaram a refletir, e elas ainda não tinham decidido completamente quando Hércules chegou adiantado. Havia uma hora combinada para a chegada, mas ele chegou muito antes. E assim ele ficou esperando um pouco do lado de fora do templo para poder apanhar o cinto que estava com a rainha. E logo que foi possível, Hércules foi em direção à rainha das guerreiras e houve uma luta. Ele lutou com ela. E enquanto eles se debatiam, ele não escutava as palavras que ela estava tentando dizer a ele. Ela estava dizendo umas palavras gentis, mas na luta não era possível escutar. Então Hércules puxa violentamente o cinto dela e só depois desta cena violenta que ele viu, que ele percebeu que a rainha já vinha vindo na direção dele para entregar esse cinto. Mas ele estava tão envolvido ali com a situação que ele não percebeu isso e houve então a luta. O cinto simbolizava a unidade e o amor. Mas, como evidentemente não havia um preparo para esta unidade, para este amor, houve então aquela luta inesperada. E aconteceu que enquanto Hércules estava puxando o cinto, arrancando o cinto da cintura da rainha, Hércules a matou. E aconteceu que ele exterminou com aquela que vinha presenteá-lo, com aquilo que ele estava pedindo. Foi uma situação muito curiosa.
Então ele, pouco depois, se viu ali ao lado da rainha morta, que estava ali estendida no chão. E ele, horrorizado pelo que tinha feito, ele mesmo ficou espantado com o que tinha acontecido. E neste momento ele ouve a voz do instrutor interno dele. E o instrutor lhe diz: por que matar aquilo que é necessário, que está próximo e é querido? Por que matar o que você ama? Por que matar aquela que está doando coisas para você? E aí o instrutor disse: olhe, mais uma vez você não compreendeu. E nós vamos marcar um novo insucesso para você. Mas aí o instrutor completa esta frase assim: equilibre isto que você fez, ou não olhe mais para o meu rosto. Então, em silêncio, sem responder, Hércules apanha o cinto, leva o cinto consigo, porque ele tinha que levar esse cinto com ele, né, como tarefa, e começa então a buscar o caminho de volta. E ele vê que à medida que ele se distancia, que ele vai indo embora, ele vê que as mulheres ficaram ali muito pesarosas e ficaram desprovidas da liderança e do amor da rainha, porque a rainha tinha sido morta. Então, de posse do cinto e caminhando pelo litoral, Hércules está buscando o caminho de volta. E ele então passa por perto de uma escarpa, uma enorme escarpa, e vê ali perto da escarpa um monstro, um daqueles monstros das profundezas dos mares, e esse monstro estava segurando na sua boca uma jovem completamente desprotegida e que estava ali se debatendo. Esta jovem gritava por socorro e os gritos se elevavam e chegavam até Hércules. Hércules ainda estava um pouco tumultuado, estava cheio de arrependimento, sem saber o que fazer com o ato praticado antes, quando ele escuta esses gritos e ele se dirige prontamente, rapidamente para a escarpa aonde estava acontecendo aquilo. Mas quando ele ia chegando perto do monstro, com a intenção de libertar a moça dos dentes dele, quando ele ia chegando perto, a jovem desaparece dentro da garganta do monstro. O monstro a engole. Então, naquele momento, quando ele vê que a jovem foi engolida pelo monstro, ele esquece de si mesmo, esquece dos seus problemas, esquece do que ele estava sentindo. Ele se atira no mar, vai nadando, alcança o monstro e entra pela boca do monstro adentro, desce por aquela espécie de túnel vermelho que era a garganta do monstro e chega no bojo do ventre daquele monstro do mar. E quando ele chega lá no ventre do monstro, segura a jovem que ele encontrou lá no fundo. E enquanto ele segurava a jovem junto de si com um braço, com o outro braço, ele abriu a barriga do monstro com uma espada. E através daquela fenda que ele abriu na barriga do monstro, saiu para a luz do dia, levando consigo a jovem que ele havia resgatado. Então o instrutor reaparece para Hércules e diz que Hércules, tendo resgatado esta jovem, que ele havia equilibrado o seu ato anterior de ter matado a rainha das guerreiras. E o instrutor diz: você assassinou aquela que estimava, mas agora você salvou quem precisava de você. Então ficou tudo equilibrado. Daqui por diante, pondere de uma maneira nova sobre os caminhos da vida e sobre os caminhos da morte. E o instrutor disse que ele fosse descansar.
fosse descansar um pouco. Nós vemos que do segundo trabalho, que foi a captura do touro, até este sexto trabalho, nós vimos que algo evoluiu muito em Hércules. Porque ambos os trabalhos, tanto a captura do touro, quanto este, o cinto da união, ambos os trabalhos dizem respeito à energia sexual. Nós vimos que lá no segundo, na captura do touro, o touro simbolizando o sexo, não é? A força sexual, nós vimos que lá o controle já havia sido conseguido e que a canalização da energia sexual no sentido correto já havia sido feita. E aqui, depois de vários trabalhos, o assunto volta à baila na vida de Hércules. Porém de uma outra maneira, de uma forma mais sutil, de uma forma um pouco mais complexa. Então aqui não se trata mais do controle, do autocontrole, mas se trata de um fato mais geral e a gente está diante dele só a uma certa etapa do desenvolvimento e da evolução. O cinto, que como a gente vê simboliza a unidade entre os sexos, que é alcançada através da luta, isto é, a união entre dois polos opostos que existem em nós todos. Como se nós fôssemos eletricidade e tivéssemos o polo positivo e o polo negativo, como a eletricidade. E nós temos esses dois polos para serem resolvidos, para serem unidos. E por isso, ora a gente encarna em um corpo masculino, que corresponde à eletricidade positiva, e ora a gente encarna em um corpo feminino, que corresponde à eletricidade negativa. Então esses dois polos elétricos que nós temos em nós, positivo e negativo, eles se refletem em um corpo masculino ou em um corpo feminino que a gente adota a cada encarnação. E através das encarnações, nós vamos aprendendo a balancear e a equilibrar esses dois polos. Nós vamos aprendendo a desenvolver, ora os aspectos masculinos, ora os aspectos femininos, até que a gente se torne seres completos, que lidem com os dois aspectos à vontade e os dois aspectos perfeitamente unidos. Então aqui Hércules representa o polo positivo, aquele que está no corpo masculino, e a rainha das guerreiras representa o polo negativo, aquela que está no corpo feminino. E este cinto da união, que ela passava para ele, é exatamente a dádiva desta unificação e o fim deste antagonismo entre os dois polos da eletricidade, que devem se tornar um só. A esta altura, quando este fato acontece, nós vemos que o sexo, para eles, o sexo já era uma coisa controlada, tanto assim que elas iam anualmente, não é? Àquele acampamento, e Hércules já não tinha esse problema sexual. Então o sexo aqui já é uma coisa controlada. E que as mulheres faziam quando elas queriam, quando era preciso. Elas não eram levadas por aquele impulso. Então nós já estamos aqui num estado bem adiantado de autocontrole. E lidando já com uma outra coisa, com outro problema, não é? Com o problema de dissolver o antagonismo. E aqui, então, o sexo já era visto como um trabalho de construção das formas. Já era visto como um instrumento para se construir formas para outras almas encarnarem. O sexo considerado assim, e não mais como elemento de prazer, isto já significa a elevação do aspecto material desta energia. Significa já esta energia ser colocada a serviço de um outro nível de consciência, a serviço
de uma outra coisa, como possa ser a encarnação de novas almas. E dentro desta ordem de ideias, nós vemos que o processo sexual inclui uma mútua atração, inclui a complementação, porque uma pessoa complementa a outra para poder construir a nova forma, inclui um certo apelo instintivo e inclui o reconhecimento da cooperação. Então é uma aproximação que se dá não por desejo ou por sede de prazer, mas é uma aproximação que se dá através de uma cooperação e de uma compreensão da finalidade daquilo. Então disto deve vir uma união, uma grande união. E esse cinto da união é aquilo que Hércules vai buscar, é aquilo que Hércules tem que conseguir para ele. E que é útil de ambas as partes, tanto para ele quanto para a rainha das guerreiras. Por que que a experiência deu certo até um certo ponto? Digo até certo ponto porque ele conseguiu o cinto, ele levou o cinto com ele, mas ele não conseguiu vencer esta ilusão do antagonismo. Ele conseguiu o cinto, mas ele matou a rainha. Ele continuou contra aquilo que era o instrumento de doação desta união para ele. E por que isto aconteceu? Nós nunca podemos saber todos os porquês de uma coisa, mas até um certo ponto a gente poderia dizer que entre os dois faltou a energia do amor totalmente presente. Porque veja, a rainha, quando disse que ia dar o cinto, ela disse às guerreiras que ela tinha recebido uma ordem de dar o cinto. Isto é, ela tinha recebido uma ordem de sentir a unidade com o outro. Então, talvez ela não tenha dado esse cinto espontaneamente, por ideia dela. Ela deu o cinto porque ela recebeu uma ordem. Ela obedeceu, mas não foi uma coisa totalmente espontânea. E por isso ela morreu. Porque o ato dela de doação não era perfeito. Ela estava agindo sob obediência. Não era um ato de amor puro. Não era uma pura união de amor. E as guerreiras, as mulheres guerreiras, passam pela experiência de ficar sem a rainha, de ficar sem a liderança e de ficar sem o amor da rainha, porque elas, por sua vez, iam anualmente procurar os homens no outro acampamento, talvez não levadas pelo coração, pela união do coração, mas elas iam procurá-lo com o interesse de terem criaturas para continuar a sua raça. Então era uma coisa interessada, não era uma doação completa, não era uma doação desinteressada esta. Então vocês veem que há muitas coisas sutis nesses fatos. Então tanto Hércules quanto as mulheres, eles não tinham compreendido a extensão da tarefa. Eles compreenderam em parte e fizeram o que puderam. De uma parte, eles ainda adoravam a forma, adoravam a guerra, porque tinham aquele templo com altares, onde elas faziam sacrifícios e orações para o Deus da guerra, para a guerra. Então elas adoravam a forma e adoravam a guerra. E por terem esta afinidade com esta energia, um acaba matando sem necessidade e ela também acaba morrendo sem necessidade. Então esse trabalho proporciona a compreensão não só da dualidade, mas também a compreensão do que pode suceder quando nós estamos compromissados com essa energia do antagonismo. Vamos examinar um pouco três personagens, três aspectos da energia, ou três impulsos energéticos que entre nós são simbolizados pelo Pai, pela Mãe e pelo Filho. Porque em se tratando de energia de união, não é? E
energia de união, inclusive em nível sexual. O pai, a mãe e o filho são símbolos e são posições fundamentais. Para efeito da compreensão do ponto evolutivo em que esse trabalho está localizado, nós reconhecemos o pai simbolizando aquele impulso inicial do aspecto positivo da eletricidade. É como que se aquele impulso inicial do aspecto positivo fosse enviado do seu lugar de origem. E este impulso, ele chega até o segundo aspecto da energia, que é a mãe, que seria aquele aspecto que constrói a nova forma a partir daquele impulso que veio. E este segundo aspecto, ou o aspecto negativo da eletricidade, é ele que recebe o aspecto positivo, constrói e começa a nutrir a nova forma, guardando essa nova forma, inclusive nas suas fases pré-natais e até durante os estágios infantis daquela forma. E este aspecto negativo, esse aspecto receptivo, esta mãe, ela não só gera, constrói e guarda, como ela também permanece em volta desse aspecto, até estados mais adiantados, dando a sua energia para que aquele corpo esteja sempre energetizado. E aquilo que foi construído dentro do aspecto negativo pelo impulso positivo, aquilo que foi construído é o que nós vemos como filho, que é a energia combinada do pai e da mãe, isto é, o filho é a combinação do aspecto positivo do pai com o aspecto negativo da mãe. O filho combina essas duas qualidades, mas ele tem um caráter próprio. Ele tem uma essência que é sua, que é peculiar à sua própria natureza. E esse filho, mais tarde, ele vai repetir esse mesmo processo da concepção, da criação, da consciência, como fez o pai no começo. Então é como uma continuação do mesmo processo. E durante este processo, entre o pai, a mãe e o filho, durante este processo existe uma fase em que se dá uma importância maior temporariamente ao aspecto material da coisa, ao aspecto feminino, se dá uma importância temporária ao aspecto mãe, porque ela já foi fecundada e ela passa por aquele trabalho de gestação, aquele trabalho de construção, aquele trabalho de energetização. Então, este aspecto materno, este aspecto material, ele toma uma importância enorme temporariamente. E enquanto este aspecto torna-se muito importante, é como se tivesse havido uma retirada do aspecto paterno, porque ele não é mais tão necessário nessa fase, ele serviu para o impulso. E depois, então, depois que esse aspecto materno, material, ele é muito valorizado, e durante a evolução desse filho, que é uma evolução material, mas ao mesmo tempo é uma evolução também em consciência, vem uma necessidade de emancipação desse filho. Então vem uma urgência para ele, filho, de emancipar-se da mãe. Vem uma urgência de liberação para que ele possa sintetizar toda esta experiência e para que ele possa, por sua vez, servir em seguida, ou como pai ou como mãe. Mas para isso ele precisa estar emancipado, ele precisa ser o que ele é. Isto é muito interessante porque dentro desta história não está só o aspecto físico da criação de um indivíduo, mas está também o desenvolvimento da consciência do indivíduo, né? Estimulada pelo impulso positivo
e fecundada dentro da qualidade negativa da eletricidade. Então, nós fazemos essa experiência da paternidade, da maternidade, da filiação, não só quando procriamos. Porque vocês viram que Hércules veio encontrar a rainha e não houve nenhum ato de procriação ali. O processo todo foi encaminhado sem que ambos entre si procriassem. Então, este assunto do sexo nesse nível, não obrigatoriamente ele inclui a procriação, mas está havendo o mesmo fato energético sem que isso seja necessário. Então é como se todos nós fizéssemos a experiência da paternidade, da maternidade e da filiação. E onde isto é feito? Onde é feita essa experiência? Além da experiência feita nos planos materiais da vida. Isto é uma experiência que nós fazemos no nosso interno. E é no nosso interno, no interior da nossa consciência, que a gente passa por essa experiência de ser fecundado e de providenciar a gestação no nosso interno deste material fecundado e de permitirmos que no nosso interno possa nascer este outro ser ou este filho. E tudo isso é uma realidade interna, tudo isso é um desenvolvimento do ser, que é simbolizado aqui fora por este drama da paternidade, da maternidade, da filiação, enfim, do nascimento físico das pessoas. Mas a uma certa altura, dentro de nós todos, procriemos ou não no plano físico, nós passamos por esse processo de termos de buscar o cinto da união entre todos esses aspectos internos dentro de nós mesmos. Então, a uma certa altura, nasce dentro de nós uma nova realidade, um novo aspecto da realidade, que é o Filho. E esta realidade, que nasce em nós a partir de um impulso do Espírito, que é dado sobre a matéria virgem, né? Sobre a matéria em nós que nunca foi fecundada por esse impulso, esse aspecto nasce e ele é para ser aperfeiçoado e cada vez mais unido em seus dois respectivos polos, naquilo que ele traz de espírito, naquilo que ele traz de matéria, que é a mesma coisa, a mesma energia, vista nos seus dois extremos. Então, para efeito do nosso nível evolutivo, né, para efeito do ponto evolutivo em que nós estamos, o nascimento desta criança, o nascimento desse aspecto interno nosso, é exatamente a manifestação do eu superior, a manifestação da alma. É uma manifestação que acontece por uma estimulação mais alta, que vem de um nível espiritual além de todos esses nossos níveis conhecidos e além mesmo do nível da alma. Então nós recebemos este impulso e o material é o nosso próprio ser, este material receptivo, e daqui então se expande o eu superior, se expande o filho, este filho interno que nós temos e que nós somos.